Ok, bom dia a todos meus alunos, fazendo aqui essa aula porque não foi possível me conectar, então estou gravando aí para tanto os alunos que assistem presencialmente, como também para os que assistem remotamente. O tema da nossa aula é sobre acentuação. Acentuação em espanhol. Às vezes o aluno diz, professor, mas é tão fácil a acentuação? Mas é justamente isso, a gente tem essa preocupação de explicar e rever esses conteúdos, porque são em pedras pequenas que o aluno pode tropeçar, né? Então a acentuação, tanto em português como em espanhol, cai muito em concurso. E às vezes num concurso público é justamente em acentuação, nessas coisas, pequenos detalhes que a pessoa tropeça e vai fazer toda a diferença. E é justamente isso, porque as regras de acentuação em espanhol, ela segue um padrão da regra de acentuação em português. Por isso que é bom a gente rever, porque a gente vai relembrar também a acentuação da nossa língua, né? Muito bem, muchachos, todas as palavras elas têm uma sílaba onde ela recai, uma força maior, onde tem uma parte mais forte, outra mais fraca. É o que a gente chama de tônica, sílaba tônica. Por exemplo, aqui nós temos papel, papel, o forte é no pel. Caça, caça, o forte é no K. Café, o forte é no F. Café. Aqui no português a gente chama café, é aberto, lá é fechado. Gramática, gramática, o forte é no mar. Então, nós podemos classificar em espanhol as palavras quanto à tonicidade, ou seja, onde a sílaba é mais forte, em agudas, em lianas ou graves e também em esdrúxulas e sobresdrúxulas. Esdrúxulas, aqui, né? A terceira, que no caso seria a proparoxítona do português. Aqui a gente chama de esdrúxulas. E além disso, ela tem uma quarta que é chamada de sobresdrúxula. Sobresdrúxula, que nós não temos em português. No caso, é quando é antes da antepenúltima. Em português é o seguinte, nós temos oxítona, que é antes da última, que é a última sílaba tônica, aí chama oxítona. Paroxítona, antes da última. Proparoxítona, antes da penúltima. Então é última, penúltima e antepenúltima. São as três últimas, né? São assim: a última sílaba, penúltima e antepenúltima. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Em espanhol a gente chama de agudas, graves, esdrúxulas, e nós temos outra que é sobresdrúxulas, que nós não temos em português. Então, quando a sílaba tônica é a última, a gente chama de aguda. Tipo aqui, ó. Japonês, Nicolás. O nome do presidente lá da Venezuela, Nicolás Maduro. Cortés, café, avião, cordial, hospital, universal e pasión. Então a gente vê aí que a sílaba tônica aí é a última. Agora nós vamos ver, aqui é aguda, né? A última sílaba. Aí temos as lianas
ou graves, que é antes da última, certo? A última é antes da última. Por exemplo, açúcar, o forte é no su. Ángel, o forte é no an. Ángel. Dólar, 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 o forte é no dó. Policia, o forte é no si. Gostaria de mostrar aqui para vocês que a separação é assim, ó. Policia, diferente do português que a gente chama polícia. Polícia é no li, né? Polícia. Em espanhol é policia, o forte é no si. Lembra como é que a gente chama essas sílabas, essas palavras que a tonicidade recai em lugar diferente? É o que a gente chama de heterotônico. O tom é diferente, muda, né? Aí nós temos ágil, é no A, ágil. Dócil, dócil. Abelha, o forte é no B, né? Abelha. Não é acentuado, percebe? Abelha. Por que não acentua? Nós vamos ver essa regra. Caderno. Só que aqui está em português, em espanhol é quaderno. Quaderno, é no der. Argentina. Argentina, é no ti. Aí nós vamos ter, ó, essas são as agudas, lianas ou graves, e agora vai ser a esdrújula. Esdrújulas é última, penúltima, antepenúltima. Vamos ver aqui, ó, antibiótico, é no O. Ainda tem duas sílabas depois, ó. Antibiótico. Fonética. Utópico. O forte é no tó, né? Sábado. O forte é no sá. Ó, o outro heterotônico aqui, ó. Em português é oceano. No A, né? Oceano. Lá é oceano. É no C. Oceano. Oceano. E temos aqui as sobresdrújulas. Vou colocar aqui as sobresdrújulas. Veja aqui que nós temos. Desculpa que eu dei aqui uma bagunçada aqui na anotações. Vou botar direitinho, que quando eu for passar para vocês vai estar anotadinho direito. Sobresdrújula. Sobresdrújula, diferente da outra que tem última, penúltima, antepenúltima, né? Tem duas depois da forte, né? Tipo utópico, oceano, antibiótico, né? Lá não, lá vai ser o forte é aqui e vai ter três sílabas depois da forte. Por exemplo, abremelo, abremelo. Academicamente, tá vendo? Pode ter até mais quatro, né, sílabas na frente. Academicamente, tem mais três, tá vendo? Academicamente. Agilmente. Analogicamente. Aprendetelo. Aprendetelo. Tá vendo? Tem três na frente da forte. Aprendetelo. Agora, muchachos, não se precisa se preocupar com essas sobresdrújulas, porque geralmente ela tem mente,
Parece uma rima, né? Geralmente vai ter mente, por exemplo, academicamente, agilmente, periodicamente, certo? Ou então vai ter telô, selô, tipo aqui, ó. Aprende, telô. São forma verbal. Aprende. Quem? Tu, né? Ok. O assunto, algo, tá? Esse lo é o objeto indireto, objeto direto. Aprende. Quem? Ti, né? Tu, né? O que? Lo. O que você tem que aprender. Aprende-te-lo, né? Então geralmente vai ter essas formas verbais. Atrapa-me-lo. Que é isso? Agarra, né? Em espanhol seria agarra-me-lo. Agarra pra mim o que? Vamos supor, o gato foge, aí ele não quer que o gato fuja, aí ele grita assim: atrapa-me-lo, por favor, atrapa-me-lo. Ou seja, agarra-me, agarra ele. Agarra pra mim o que? O gato, né? Atrapa-me-lo. Assignando-me-lo. Assignando-me-lo. E assegurando-se-lo. Então geralmente você vê que tem melô, telô, selô. Se tiver assim, muchachos, aí a gente chama de sobresdrújula. Nós temos esdrújulas e tem sobresdrújulas, certo? As esdrújulas é muito simples. Ela tem uma sílaba tônica antes da penúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Antes da penúltima, né? Geralmente tem duas fracas na frente da forte. Por exemplo, antibiótico, fonética, sábado, né? Tá aí, simples. E as sobresdrújulas é diferente, né? Academicamente, tá vendo? Tem mais 4 na frente. Agilmente, analogicamente, aprende-te-lo. O forte é no prem, aí tem de-te-lo, né? Atrapa, o forte é no tra, pamelo, tem mais 3 na frente, tá vendo? Assignando, melo, 3 na frente. Assegurando, selo, tem 3 na frente da forte, certo? Então, ó, resumindo, a última é que a gente chama de oxítono no português. A última é aguda, lianas ou grave, esdrújula e sobresdrújula. Tá aqui a lista. Muito bem, muchachos. Voltando agora aqui para primeiro, agora vamos para as regras, tá? As regras de acentuação. Primeira regra é a regra das agudas. Todas as que são terminadas em vogais são acentuadas. Então todas as palavras agudas, que a forte é a última, são acentuadas se terminar em vogais. Terminada em consoante, não acentua. Tá aqui, chega, tá dentro de parênteses. Não acentua. Dentro de consoante, não acentua. A não ser se for terminada em N ou S. Beleza? Então vamos lá naquela listazinha que eu dei aqui. Nicolás. Oxe, professor, não terminou em vogal. Por que eu acentuei? Porque terminou em S, né? Ó, não acentuamos se terminar em consoante. Mas se tiver N ou S, acentua. Vou até botar assim, observe. Se terminar em N ou S, acentua. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Nicolás, o forte é no S. Japonês, o forte é no S. Aqui está em português, muchacho, porque ele está corrigindo, mas não tem circunflexo no espanhol, não. Essa é a tilde, tá? Japonês, Nicolás, Cortês. Por que esses são acentuados? Porque terminou em S. Café, terminou em vogal.
Avion. Opa, avion não é vogal, terminou foi em N. Mas é acentuado porque disse que se terminar em N ou S, né? Ó, em N ou S acentua, né? Então, resumindo, as agudas acentua todas terminadas em vogal, em N e em S. Beleza? Daí vai entrar coração, pasión, porque terminou em N. Tá bom? Caminhão. Então essas palavras terminadas em on é acentuada porque tem N no final. Beleza? Agora nós vamos passar para a segunda regra. Diz o seguinte, ó. Segunda regra. São direcionadas para as graves ou lianas. É o contrário da primeira. Ou seja, a primeira diz que acentua terminadas em vogais, não é isso? Aqui não, aqui acentua todas as terminadas em consoantes. Viu aí que é o contrário? Aqui a de cima, terminadas em vogais, acentua. N e S acentua também, tá? Aqui é o contrário, ó. Se terminar em consoante, acentua. Em vogal, não acentua. Agora, tem a questão dessa exceção. Se ela terminar em N ou S, não acentua. Certo? Nós vamos ver algum exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Abandonado. Abandonado. O forte é no na, ó. Abandonado. Então, por que eu não acentuo? Porque diz que só posso acentuar se terminar em consoante. E aqui terminou em vogal. Certo? Colcha. Por que eu não vou acentuar colcha? Colcha. Colcha. Por que eu não vou acentuar colcha? Porque ela terminou em vogal. Se terminar aqui em vogal, não posso acentuar. Fértil. Fértil. O forte é no fer. Por que eu vou acentuar fer? Por que eu vou acentuar fer? Porque ela terminou em consoante, ó. É o contrário da primeira, ou seja, acentua todas as terminadas em consoantes. Terminadas em consoantes. Carmen. Opa, terminou em consoante, então tem que acentuar, né? Não. Por que não? Porque N e S é exceção. Então, visto que ela terminou em N, não vai ser acentuada. Chile. O forte é no ti. Chile. Por que eu não acentuo? Porque terminou em vogal. Dólar. Dólar. Por que eu acentuei? Porque terminou em consoante. Terminou em consoante e o forte é antes da última. Nós estamos trabalhando com a sílaba forte antes da última. Então, se terminou em consoante, tem que acentuar, porque ela terminou em consoante. Cadáver. Ver. Cadáver. O forte é no dá. Por que eu acentuei? Porque terminou em consoante. Fácil. Por que eu acentuei? Porque é terminado em consoante. Fácil. Imbécil. Opa, professor, mas em português é imbecil. Imbecil. O forte é no io. Imbecil. Mas em espanhol é no e. Imbécil. Aí não vai acentuar. Vai acentuar porque terminou em consoante. Beleza, muchachos? Então a primeira regra, que é das agudas, acentua terminado em vogal. É vogal, acentua. Não é vogal, não acentua. Só tem duas letras consoantes que pode acentuar, terminado em N e S. Segunda regra,
acentua todas as terminadas em consoantes, ao contrário da outra. Enquanto a outra a gente acentua em vogal, essa aqui acentua em consoante. Tipo, abandonado, eu não vou acentuar porque terminou em consoante, em vogal. Vogal é da primeira, então não vai ser acentuado. Colcha, terminou em A, vogal, não acentua, que essa regra é da primeira. Fértil, acentua, porque terminou em L, é consoante. Agora, Carmen, aqui é consoante, mas eu não acentuo. Por que não? Porque ela terminou em N, na exceção, ó, N ou S. Chile, não acentua, porque terminou em vogal. Beleza? Terceira regra é a regra das esdrúxulas e das sobreesdrúxulas. Ou seja, não precisa se preocupar com regras, porque todas são acentuadas. É igual no português. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Em espanhol, todas as esdrúxulas e sobreesdrúxulas são acentuadas. Exemplo: lâmpara, lâmpara. Câmara. Antibiótico. Fonética. Utópico. Sábado. Oceano. Ábremelo. Academicamente. Ágilmente. Analogicamente. Aprende-te-lo, né? Atrapa-me-lo. Assignando-me-lo. Assegurando-se-lo. Então, aqui não tem exceção, sempre tem que ser acentuadas, certo, muchachos? Então aqui é a nossa aula. Vou deixar aqui esse material para vocês, eu vou mandar também pelo grupo, tá bom? E vou deixar o vídeo aí também para vocês rever o vídeo várias vezes e entender a acentuação tônica em espanhol. Valeu aí e muito obrigado e bons estudos, tá bom?